A oração é a atividade mais negligenciada pelo cristão. Nenhum dever cristão é mais negligenciado do que a oração particular. Eu costumava pensar que a maioria das pessoas que se declaram cristãs tinha a oração como parte integrante de suas vidas. Mas agora cheguei a uma conclusão diferente. Acredito que a grande maioria dos que se declaram cristãos nunca ora. A oração é um assunto estritamente particular entre Deus e nós, que nenhuma outra pessoa vê. Por isso, existe uma grande tentação de não nos incomodarmos com isto. Acredito que muitos nunca dizem uma só palavra de oração. Comem e bebem, dormem e acordam, vivem na terra que é de Deus e desfrutam as misericórdias divinas. Possuem corpos que morrerão e têm diante de si o dia do julgamento e a eternidade. Apesar disso, nunca falam com Deus. Vivem como se fossem animais, ao invés de homens que possuem almas imortais. Acredito que para muitos outros, a oração nada mais é do que uma reunião de palavras. Alguns se utilizam de modelos de oração prontos, sem qualquer sentimento sincero pelas coisas que dizem. Até mesmo quando se trata de um bom modelo, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Muitos o utilizam sem pensar realmente em seu significado. A este tipo de uso, podemos ter certeza que Deus não considera uma oração, ainda que os homens assim a chamem. Oração implica em muito mais do que palavras faladas com os nossos lábios. Envolve o nosso coração. Do contrário, não é oração sincera. Não há dúvida de que Saulo de Tarso havia feito muitas orações longas antes que o Senhor o encontrasse na estrada para Damasco. Mas somente depois de seu coração ter sido quebrantado, o Senhor disse: Ele está orando. Se você acha tudo isso muito surpreendente, considere os seguintes fatos. Primeiro, não é natural orar. O desejo natural de nossos corações é afastar-se de Deus. Por natureza, não amamos a Deus, e sim o tememos. Por natureza, não temos percepção do pecado ou sentimento de nossas necessidades espirituais, ou fé em coisas que não podemos ver. Nosso desejo natural não é sermos santos. Por estas razões, os homens não oram naturalmente. Segundo, não é popular orar. Todos os tipos de atividades relacionadas ao mundo são populares entre os homens, mas orar não é. E muitos seriam capazes de fazer qualquer coisa, menos admitir publicamente que têm o hábito de orar. À luz destes fatos, acredito que poucas pessoas oram. Considere também a vida que muitas pessoas levam. Quando vemos homens mergulhando no pecado, podemos acreditar que estão orando constantemente contra o pecado? Ao vermos homens completamente ocupados com as coisas do mundo, como podemos pensar que estão regularmente suplicando a Deus a graça de servi-lo? Como poderiam estar se não mostram o menor interesse em Deus? Oração e pecado jamais habitarão juntos em um mesmo coração. Ou a oração sufocará o pecado, ou o pecado sufocará a oração. Quando eu me lembro disto e considero a vida dos homens, acredito que poucas pessoas oram. Pense ainda nas mortes experimentadas por muitas pessoas. Muitos às portas da morte parecem ser completamente estranhos para Deus. Não possuem a habilidade de conversar com Deus. Manifestam a distinta impressão de que nunca realmente falaram com Deus. O que eu mesmo já vi em pessoas que estavam à morte me convence de que poucos oram.